Olá pessoal, saudações tricolores. Desculpem eu não ter gravado no meio de semana, porque quem tem a Enel como fornecedora de energia aqui, operadora da energia, não precisa ter inimigo. Vocês viram alguns vídeos atrás, 3 ou 4 vídeos atrás no máximo, eu falei sobre o gambá que deu curto-circuito na rede. Essa semana agora a gente teve a quinta e a sexta vez em menos de 60 dias com falta de luz. A primeira, quando eu ia gravar, demorou umas 6 horas. Aí eu tenho que fazer outras coisas, né, pô? Aí eu não fiz. Aí eu vou gravar agora. Já estava com atraso do jogo do Audax, vou gravar assim mesmo. Aí acabou a luz. Ia gravar de manhãzinha cedo, de madrugada acabou a luz. Acordei, estava sem luz. Aí liguei para a Enel, olha, é a mesma coisa, né? É o pior atendimento, autoatendimento que existe no Brasil, é o pior atendimento de emergência que tem no Brasil, mas só que dessa vez eles não tinham culpa de nada. Só que demorou mais 15 horas para voltar a luz. 15 horas. Aí haja alimento, haja geladeira, com esse calor que está fazendo, esse zumbidinho que vocês estão ouvindo na gravação, é o ventilador. Está quente os pampos. Apesar de ter chovido a noite inteira, choveu muito, agora abriu um solão. A piscina transbordou, não, sério. Nossa, vocês já devem ter visto algumas vezes a piscina é grande. Ontem foi 12 horas de chuva sem parar, chuva. Algumas horas forte. E foi igual o jogo do Fluminense. Quando estava chovendo lá na ilha, aqui estava chovendo muito. E choveu assim até umas 3 da manhã. Aí, na hora que eu fui gravar, não tinha. Como eu tive que sair daqui de manhãzinha cedo, eu passei e vi que tinha acontecido uma catástrofe. Eu moro na zona de sítios de Guapimirim. Até mais 3 meses depois eu vou para minha casa definitiva, onde eu vou sair dali direto para o crematório. Então, tinha acontecido um acidente dessas coisas. O cara é um iluminado, um Corsinha. Ela acertou um poste de iluminação, aqueles postes de 30 metros de altura, na parte que é mão única, na Rio Friburgo, no início da Rio Friburgo. O cara derrubou o poste pro outro lado da pista inteirinha. Pegou o carro no meio. O Corsa bateu no meio, derrubou o poste. O poste atravessou a pista. Aí os 2 caras saíram andando do carro. O carro amassou tudo, os 2 caras saíram andando. Quer dizer, os caras deviam estar de cinto de segurança, pelo menos. Isso foi de madrugada. E na mesma hora que caiu o poste do outro lado da pista, né, na outra mão, vinha um rapaz com um Monza não, é um Monza, um cadete. Passou por cima do poste, quebrou o carro todo. Aí ficou faltando luz aqui até meio-dia. Quando foi meio-dia, eu passei lá, todo feliz da vida. Vou ficar só 8 horas sem luz. E aí, acabamos de ligar. Eu fiquei todo feliz. Aí cheguei aqui em casa, não tinha luz. Eles ligaram só uma parte da rua, da rodovia. A primeira parte da rua. Aí nós ficamos mais 5 horas sem luz. Reclamando, pelo amor de Deus. Aí vem o prazo. Até meia-noite está resolvido. Até meia-noite. Isso era 1h da tarde. Aí quando deu mais ou menos às 5 horas da tarde, resolveram. Aí não pude gravar, não gravei, porque gravar sobre o jogo é uma coisa... Tem um monte de sites, todos vocês veem e eu também vejo. Por isso eu não faço site dizendo que, olha, alguém vai ser contratado, não faço blog, não faço notícias desse tipo. Primeiro porque eu tenho que passar o dia inteiro aqui, eu não sou jornalista. Eu tenho o que fazer. E... Eu vejo todos eles, eu vejo o Lessa, vejo o Amaral, vejo o outro, vejo o Ilan. Então o que eu sei é o que eles falam. Eventualmente eu sei de alguma coisa de algum amigo que está lá dentro do Fluminense e me fala, ou de algum amigo jornalista, que não são esses que eu citei. Mas o jogo de ontem, fala sobre o jogo de ontem. O estádio, vou fazer um outro vídeo, talvez eu faça um vídeo hoje à tarde, para falar do estádio, para entrar no projeto Laranjeiras. Aí vai ficar um vídeo atrás do outro. As pessoas reclamam que eu posto poucos vídeos, de repente vai ficar bom. Mas o jogo de ontem foi o melhor jogo do Fluminense junto com o Marcão. O time começou a se entrosar e apesar da chuva,
começou num ritmo espetacular, gostei do Gabriel Pires, ele tentando jogar, mesmo sendo o primeiro jogo, os caras ficam sem preparo físico, é normal isso. Fez a assistência do primeiro gol. O time estava se postando bem. Depois que fez o primeiro gol, deu uma recuada. Aí deixou o time do Nova Iguaçu crescer. E nós demos uma certa sorte, porque os caras acertaram a trave, tiveram umas 2 ou 3 chances de gol. Nada de cara a cara com o goleiro, mas aquela que chutou na trave, o rebote que o cara pegou. Então, eles tiveram chance. Quando nós voltamos para o segundo tempo, que veio o Renato Augusto, que era a estreia esperada, aí o Fluminense fez um segundo tempo muito bom. Principalmente porque o gramado começou a ficar pesado, mas o time começou a pressionar o Nova Iguaçu. Foi 2, foi 3, podia ter sido 4 ou 5. Foi um jogo muito, como é que eu vou dizer, agradável de se ver. Principalmente quando ele me tira o Justin. Eu não gosto desse Justin. Eu não consigo ver bola nesse camarada. Alguns vêm, eu não consigo ver. Aí colocou Alexandre Jesus. Meu Deus do céu, Jesus amado. O cara me faz uma assistência de ganso. Agora, o Renato Augusto, esse mostrou que veio, né? E gosta de cair pelo lado esquerdo, ao contrário do ganso. E eu vou voltar a falar o que eu já falei aqui, deve ter uns 3 vídeos. Ou quando o Renato Augusto foi contratado. Esse ano, o Ganso, eu que sou o Gansete, foi isso que eu falei, e sou mesmo, está aprovado aqui no Leiteria, só pegar meus vídeos de 2022, Campeonato Carioca. Todos os vídeos eu falei assim, esse cara tem que ser titular absoluto, é o melhor do time, é um craque. Mas dessa vez o Ganso vai ter que correr muito para começar jogando. Porque o Renato Augusto não fica absolutamente nada a dever ao Ganso. E pior, e melhor, ele é um cara que aparece para chutar. O Ganso não gosta de chutar gol. O Renato Augusto gosta. E o Gabriel Pires também. O Fluminense está montando um bom elenco. E depois, ontem, o Isaac deslanchou. O João Neto, que está jogando sacrificado. Quando caiu na posição dele, matou. O Lelê esforçado, perdeu uma bola. O primeiro gol do Fluminense, inclusive. Uma bola que o Lelê chutou meio sem ângulo, deu uma de cano. Só que o cano acerta o gol, né? E recuperaram a bola e o Isaac deu um canhão com bola molhada e o goleiro aceitou, porque aquele goleiro falhou nessa bola. Se esse gol, o gol do Isaac, tivesse sido feito contra a gente e tivesse sido idêntico, o nego estava falando que o Eudes era um frangueiro, porque o goleirão deles, que dizem que era o melhor goleiro do campeonato até então, falhou. Mas a falha dele não dá desculpa o cara ter levado o gol, porque o Fluminense jogou muito mais. O segundo tempo do Fluminense ontem foi ótimo. Os caras não conseguiam andar. Aí ainda conseguiram botar uma bola na trave também, foi uma bola meio espirrada, meio trombada, batendo no travessão. Mas foi um jogo ontem muito bom. E já entraram 2 jogadores novos. O Douglas Costa começou a treinar. E o time do Fluminense agora está começando a acertar. E daqui a 3 rodadas tem que começar a mesclar o time, porque a gente não pode dar mole, não. O bom é terminar lá na frente para ter vantagem. Ganhar a Taça Guanabara, eu não considero mais a Taça Guanabara nada. Com toda sinceridade, nada. Aliás, agora até considero. É quase ser o campeão. Depois criaram aquele negócio de ter uma final, semifinal. Mas se você jogar um turno inteiro e ganhou o turno do campeonato de um turno só, você é o campeão. Então a Taça Guanabara agora passou a valer alguma coisa. Eu gostava muito da Taça Guanabara, os primeiros 5 ou 6 com a Taça Guanabara, eu vi todos. O Fluminense é o maior ganhador. Quando a Taça Guanabara era um torneio de um turno só por 5, 6, por 6, depois ficou com 8 clubes. Valia alguma coisa, era uma taça mesmo. Depois botaram no primeiro turno do Carioca, criado depois a Taça Rio de Janeiro. Aí, porque tem o maior ganhador de Taça Guanabara depois de 1972, para mim não tem valor nenhum, no turno. Agora não, agora se você ganhar esse turno corrido, que é o único que tem no campeonato, você contra todo mundo, eu considero até uma taça mais importante do que a Taça Guanabara mesmo. Aquela é uma Taça Guanabara mesmo. Pá, acabou. Mas ainda assim a Taça Guanabara é disputada de uma maneira torta.
Acho que quem é campeão tinha que ser campeão, não tinha que ter semifinal e vice, como eles têm feito, não. Ah, os 4 primeiros se classificaram para jogar a final do Campeonato Carioca. Não, é um campeonato muito torto, muito ridículo. Para o campeonato que foi o maior campeonato que teve no Brasil, maior que o brasileiro, perdeu a graça. Mas o time ontem se ouve bem. E a tendência é melhorar. E o Marcão, apesar de ser um cara cagão pra caramba, cagão de medo, cagão de sorte, ele é duplamente cagão. Ele vai entregar o time, por enquanto, muito bem. Ali no topo da tabela, como a gente queria, com um time que é o terceiro. Ninguém fala, né? Ah, time misto, time... É o terceiro time do Fluminense. Agora colocaram 2 caras que a princípio serão reservas. Né? 3 caras. O Antônio Carlos, o Renato Augusto e o Gabriel. A princípio são 3 reservas. E o Fluminense está ali. Todo mundo está com time reserva, mas o Fluminense está ali na frente. Então, nosso time reserva, nosso terceiro time, agora remendado com pessoas do segundo time, está dando conta do recado. Eu acho isso muito bom. Com relação ao Luiz Henrique, vai para o Botafogo, isso é um problema do Botafogo, do John Textor. Eu não tenho nada contra se o Flamengo tivesse contratado, também não teria problema nenhum. Pagou, o Fluminense vai ganhar uma grana agora em cima porque o Fluminense ainda tem 10% do passe do Luiz Henrique. Se o Luiz Henrique não quer jogar no Botafogo, isso é um problema do John Textor com o Lyon, com o Luiz Henrique, com os empresários do Luiz Henrique. Não tem nada a ver com isso. Eu acho mais uma coisa, isso também está gravado aqui no Leiteria. Eu não dou essa bola toda ao Luiz Henrique. Luiz Henrique, inclusive na hora que ele saiu do Fluminense, ele fez aquele golaço contra o Inter, fez outros gols lindos, mas é quando saiu daqui. Ele era um jogador, e continua sendo, a maior prova disso é que continua sendo, um jogador muito irregular. 2, 3 grandes partidas, depois ficar 2, 3 sumidos. Você viu o João Pedro. Foi pro Watford, foi não sei para onde, agora está no Brighton. É o artilheiro lá. O cara agora incorporou, está falando bem inglês. É o artilheiro, o nego só fala dele. Vai sair do Brighton para um Liverpool da vida, com 100 milhões de euros. Vocês vão ver aqui, ele é um jogador que agora, peguei, e jogando no Olaria, hein? Olaria de lá. Esse foi um jogador que não devia ter saído com ele. Porque é um grande jogador. Vai fazer mais do que o Evanilson. Pode escrever. O Evanilson é maior do que ele, é mais forte, mas o João Pedro é mais jogador do que o Evanilson. E os dois vão dar um lucro pro Fluminense legal. Estão dando, né? O Evanilson agora está nas bicas, ele dá uma grana preta pro Fluminense também, mais 10%, de não sei quantos milhões de euros, quase chegando a 100 milhões de euros. Então o Fluminense está faturando nessa hora, está sendo bom. Então eu espero que o Luiz Henrique se acerte lá com o John Textor, com o Lyon, aprenda a falar francês. Porque ele não é mais jogador do Fluminense, não tem essa coisa. O torcedor do Fluminense tem que parar com isso. O Luiz Henrique, acabou. O Luiz Henrique foi embora. Que nem o Marcos Paulo, que nem o João Pedro, que nem o Evanilson, que nem esses caras todos, que nem o Gerson. Foram embora. Tchau. O Fluminense é maior do que eles, pô. O Fluminense é maior que todo time que está lá, que foi campeão da América. Muito maior. Então tem que parar com isso. Tem que fazer outro jogador vender bem, como vai vender o André. A gente espera que o André saia. Ou pelo menos que esse negócio do Evanilson aconteça logo, o Fluminense receber uma grana, a transferência do Evanilson e a venda do Luiz Henrique vão dar um dinheiro para o Fluminense, que a gente está falando aí, isso mais de 40 milhões de reais, bem mais. Isso aí salva o Fluminense enquanto não consegue passar o André. E o André está fazendo um bom campeonato carioca, e estourando no início brasileiro, naquela porta do meio, né, quando abre de novo as contratações de verão lá na Europa, aí ele pode sair por uns 35, 40 milhões de euros, aí fecha a conta do Fluminense para esse ano. Mas vocês, todo mundo, o Mário está dando uma sorte danada com o time que está montando, graças a Deus. Estamos brigando por tudo que é título, ótimo, é tudo que nós torcedores queremos, mas o medo que dá. Me lembro do Peter Simpson, que era um cara que eu adorava. Esse cara vai endireitar o Fluminense. Quando ele saiu, tinha um rombo, mas um rombo. O Mário pegou esse time, agora com o Peter, quando pegou o Fluminense, tinha 400 milhões de dívida. Entregou o Fluminense com 600 milhões de dívida. O Mário agora já está admitindo que está chegando a 800 milhões de dívida. Quer dizer, o clube está ficando insolvente. Aí o pessoal está ganhando tiro. Aí isso é o torcedor babaca. É o torcedor que pensa
só tem meio neurônio. E esse neurônio que só tem meio está com defeito. É só a gente se lembrar de alguma coisa bem do lado da gente, a 400 quilômetros de distância, chamado Cruzeiro. Ganhou tudo com Thiago Neves, esse que saiu do Flamengo foi para o Everton Ribeiro, com o time inteiro, com o Fábio. Perdeu tudo, três anos na segunda divisão, fez uma SAF que não está fazendo um grande time. É isso que a gente quer? Então, quando chegar em dezembro do ano que vem, viver uma nova eleição, que o Mário não vai poder se reeleger, aí a gente torce para quando sair o balanço, a gente ficar de dedos cruzados. A gente quer ser campeão. Se o Mário conseguir reduzir a dívida, ele vai ser o maior presidente do Fluminense depois do Guinle, que foi o maior da história. Agora, tem que pagar a dívida, porque quando nenhum time consegue ficar 20 anos sendo topo do topo do topo. Nem o Santos de Pelé conseguiu. Não era o Santos de Pelé, o Santos de Pelé, Gilmar, Zito, Mengalvio, porra, era um timaço. O maior time que o Brasil já teve de futebol foi o Santos de Pelé. Eu, graças a Deus, vi jogar. Vi jogar com 10 anos, 12 anos, mas era um timaço. O maior time da história do mundo foi aquele time do Santos. Não tem igual no mundo. De 1950 para cá não teve igual no mundo. O Santos está do jeito que está, na segundona, devendo pra cacete. E mesmo com aquele timaço não ganhava tudo, não era todo ano, não foi decacampeão, que nem o América Mineiro foi decacampeão, 10 vezes seguidas. O Santos foi bi, tri, mas perdia para o São Paulo, perdia para a Portuguesa, perdia para o Palmeiras. Então, o Palmeiras já está no topo aí, junto com o Flamengo, já tem uns 5 anos, de 2019 para cá. Vai começar a cair. Porque cai, chega uma hora que cai, outro time cresce. O Palmeiras, ano passado, ganhou o Brasileiro, graças ao Botafogo. Eu acho que é uma questão natural. O Fluminense subiu agora, o Atlético Mineiro subiu, já caiu, o Corinthians caiu. Repara, o Corinthians teve 4, 5 anos no topo, cai. É normal isso. O Manchester United, na época do Cantona, era Manchester United, caiu. Todos eles, cara, daqui a pouco o City vai cair. O Chelsea tem a época dele, agora o Chelsea está querendo voltar a subir, mas não está ali no topo, mas não está ganhando nada. Ganhou com o campeonato, ganhou em 2022 ganhou a Champions e o Mundial, quando estava na pandemia, não tinha estádio vazio. E de lá para cá, de 2022 para cá, foi descendo. O time envelhece, o Fluminense já tem um time rodado. Então, 2025 me dá muito medo. Mas é isso aí, gente. Falei demais. Quero ver se eu faço um vídeo amanhã falando do estádio, só do estádio, sem falar de time. Falou? Saudações tricolores, boa semana. Que a gente no meio de semana dê outro cacete bem dado. Acho que é no Bangu, né? E a gente mantenha ali a liderança para ter a vantagem no final.